Olá, muito boa noite, salve, salve, meu amigo Beizão de todo o Brasil, tudo bem? Bom que você está por aqui. Esta é a segunda aula do seminário de História, onde nós vamos falar sobre pré-história. Você que participa aí conosco do nosso canal História com Baez, eu sou Eduardo Baez. Este é o curso de História Eduardo Baez. Você pode me seguir nas redes sociais, no TikTok, Eduardo Baez Oficial. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se quiser ajudar o canal a se manter ativo, clica no Valeu e você pode nos ajudar como você quiser, tá bom? Na descrição do vídeo você tem o PDF desta aula para que você possa acompanhar todo o nosso andar da carruagem aqui, tá? Para que você consiga caminhar conosco aí e acompanhar. É só baixar o PDF e a gente fez com todo carinho para você, tá bom? Muito bem, gente. Deixa eu só deixar no jeito aqui algumas coisinhas e nós já vamos começar. Pronto, aqui já está no jeito. Deixa eu voltar aqui e me mexer. Vamos direto para a aula. Já se inscreveu? Se inscreve, deixa um like e vamos para a aula, né? Vamos aqui se vai caminhar aqui a nossa. Não está caminhando aqui. Vamos aqui. Deixa eu mudar aqui a nossa transição. Essa aqui, é essa aqui. É essa aqui. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos começar falando do aparecimento do ser humano no contexto aí do planeta Terra, lá nas antiguidades. Não vamos entrar aqui em discussão sobre criação, evolução. O que me interessa nesse momento é entender as origens da humanidade, do ponto de vista da arqueologia. E você vai ver que tem muita coisa para a gente colocar em xeque também, tá bom? Esta fase ela é chamada de fase pré-literária, pela ausência de, como que eu vou dizer, ausência de materiais escritos. Embora nós tenhamos muito material não escrito, como não existe ainda escrito, é pré-literário. Aliás, esse é o termo que a gente utiliza até hoje. A gente deixou de usar o termo pré-história e passou a usar o termo pré-literária. Perfeito? Os primeiros sinais de seres humanos, que nós vamos chamar de hominídeo, ou de gênero Homo, nós falamos aí em torno de 1 milhão a mais ou menos 600 mil anos antes de Cristo. São os primeiros fósseis que nós temos aí para podermos entender esta origem, tá? Três etapas elas estão marcadas aí para a gente entender. A etapa do Paleolítico, ok? A etapa do Paleolítico, que é a maior etapa, como você pode observar. A etapa posterior é a etapa do Neolítico e, finalmente, a Idade dos Metais. Como é que a gente usa essa definição? Paleolítico, Neolítico, Paleolítico, pedra lascada, Neolítico, pedra polida, Idade dos Metais, uso de metais. É o uso e desenvolvimento de artefatos de metal, de madeira, de pedra, e por isso a gente usa essa definição, porque identifica o tipo de material utilizado na evolução humana. Perfeito? Então vamos começar pelo mais antigo gênero humano, o gênero Homo, que é o chamado Australopithecus. O Australopithecus ele vai surgir ali pela região da África do Sul. Mas antes, é importante que a gente entenda o seguinte: quando a gente fala da origem do ser humano, essa origem ela o conhecimento desse processo é um conhecimento até hoje muito limitado, né? Há uma grande precariedade de informações. As primeiras pesquisas nesse campo elas são bastante recentes, e para a história é muito recente a gente pensar que essas primeiras pesquisas são do final do século XIX, né? E, além disso, você tem descobertas de restos humanos ocorrendo o tempo todo, né? O desenvolvimento da arqueologia, o desenvolvimento do estudo arqueológico, isso faz com que cada vez você tenha mais descobrimento. Isso porque também você teve, por outro lado, o descobrimento
de muitos artefatos e de muitos fósseis por gente que não era especializada e descartou muita coisa. Então, nós temos que pensar nessa questão principalmente aí, né, no que diz respeito aos achados desse período, ok? Outro ponto são os traços culturais, né? Traços culturais são variados, nem todos os povos se estabeleceram de maneira variada, ou melhor, de maneira única em toda a região. Deixa eu me hidratar um pouquinho. Pois bem, e isso vai se mostrar aqui quando a gente vê esses gêneros humanos. Então, o que nós observamos é que a cronologia do aparecimento do ser humano na face da Terra está tudo baseado em hipóteses, gente. É tudo hipótese. Existem inúmeras classificações das fases desse aparecimento e não temos dados precisos para poder resolver esse problema de imediato. Mas o que temos é o primeiro deles, o Australopithecus, é o mais antigo desses hominídeos. Olha nesse mapa aqui, ó, esse mapa que eu estou mostrando aqui para você aqui em cima, são as regiões onde ele surgiu inicialmente, onde surgiu esse primeiro hominídeo, região da África do Sul, como eu disse, por volta de 1 milhão a 600 mil anos antes de Cristo. Ele tinha várias características que já do tipo hominídeo, como por exemplo a forma dos dentes, a combinação dos traços cranianos, o esqueleto tinha uma cintura pélvica que demonstrava que ele era bípede, o que nós temos aí de fósseis dos ossos aí, né? E já tinha uma postura ereta, surgindo aí o Australopithecus. Depois nós temos o homem de Java, né? O Pithecanthropus erectus. Ele é posterior ao Australopithecus, não temos a certeza se chegaram a conviver ambos, né? Ali você tem a distribuição, veja que a África é o centro, mas já tem em direção ao Oriente Médio, em direção à Ásia, parte da Europa, né? E já está bem adaptado à postura ereta e ele na região ali de Java, China, chegando na China, na Europa, você já vai encontrar esses exemplares aí. Este esqueleto, que é um primeiro esqueleto totalmente bípede, totalmente ereto, é do homem de Neandertal, 120 a 50 mil anos antes de Cristo, região da Europa, Palestina e África do Sul, e juntamente com ele o Cro-Magnon, que é justamente o que antecede ao Homo sapiens. Quem que é o Homo sapiens, Eduardo? Isso que você vê todo dia no espelho pela manhã, né? O homem de Neandertal e o homem do Cro-Magnon, possivelmente eles foram contemporâneos, no final de um, começo de outro, e antecederam aí o Homo sapiens. O Homo sapiens que surgiu aí mais ou menos por volta dos 20 mil anos antes de Cristo, ok? Importante lembrar que nesse período da pré-história, ou pré-literário para ser mais exato, os hominídeos eles vão ser classificados por critérios valorativos, né? E esses critérios valorativos, deixa eu colocar aqui, esses critérios valorativos é que vão definir o que é selvageria, o que é barbárie e civilização, e já adianto para você que civilização tem a ver com escrita. Antes disso nós temos comunidades, né? Comunidades familiares, clãs, mas não há noção de Estado ainda, né? O Estado surge junto com a escrita praticamente, não produziram uma grande gama de cultura e de matéria do nosso padrão, ok? E a gente entende, ou pelo menos esses critérios entendem, não a gente, mas esses critérios iniciais entendem que civilização mescla a produção material e cultural com a economia, a sociedade e a política. Esta visão, ela tem dois defeitos básicos. O primeiro deles é que ela pretende que a civilização em que nós vivemos seja a mais correta, ou o modelo ocidental seja o mais correto e o ideal para que todos atinjam. Esse tipo de pensamento, inclusive, vai moldar futuramente, vai moldar a justificativa de missão civilizatória para outros povos. Então,
tem muito resquício, tem muita reserva com esse pensamento. Por outro lugar, por outro aspecto, um outro efeito dessa visão valorativa está na concepção, teria que ser aceita, de que todos os povos da face da Terra teriam que ter as mesmas etapas civilizatórias ou as mesmas etapas de desenvolvimento desde a pré-história para ser a mesma coisa. Então, nós temos que olhar para cada civilização de acordo com a sua própria realidade, dentro da sua própria estrutura. Ok? O primeiro período é o período da Pedra Lascada. A Pedra Lascada, como você pode ver, tem esse período porque os artefatos eles eram obtidos a partir de lascas de pedra, lascas de ossos, lascas de madeira. Os homens eram nômades, coletavam alimento, viviam em cavernas devido à baixa temperatura da época, uma época que antecede inclusive a grande glaciação terrestre, que vai ocorrer no período seguinte, no período do Paleolítico Superior, vai acontecer essa grande glaciação, chamada Era do Gelo, né? E nós chegamos aí nesse momento inicial que o grande avanço vai ser o controle do fogo para cozinhar, para se proteger, para se aquecer. Como eu disse, é um período de muito frio ainda na face da Terra. O Paleolítico Superior é marcado pela grande glaciação, é a Era do Gelo. E esse Paleolítico Superior, o ser humano ele volta, ou melhor, ele se intensifica a se isolar nas cavernas para se proteger do frio e desenvolver-se internamente. Sai para caçar de maneira organizada, como está sendo mostrado aqui na arte rupestre, né? na arte rupestre da caverna de Altamira, né? Mostrando aí que os seres humanos eles estão começando a se desenvolver, a inteligência já aguçada, as primeiras noções de comunidade e tudo mais. O Neolítico é o período de grande transformação. A grande transformação vai acontecer nesse período aqui, no momento em que as armas e os instrumentos passam a ser polidos. A glaciação do período anterior chega ao fim. Isso gera uma série de alterações climáticas, áreas são desertificadas, outras se tornam temperadas e grande parte da população humana vai buscar, sobretudo nas áreas desérticas, as áreas fluviais para poderem sobreviver, e começa a surgir a partir daí a grande revolução da humanidade, que é o descobrimento da agricultura. A agricultura, a domesticação de animais, a sedentarização. Por que vai se domesticar um animal? Por que vai se domesticar o boi para a agricultura? Experimente cortar a terra ou arar a terra no braço e você vai ver como é importante você ter essa força do boi ou do cavalo puxando arado. Com essa sedentarização, os primeiros aglomerados urbanos começam a surgir ao longo dos rios. Todo esse conjunto de agricultura, domesticação, sedentarização, aglomerados urbanos, nós chamamos de Revolução Neolítica. É a grande Revolução Neolítica a partir da agricultura que vai justamente modificar e alterar os seres humanos para serem aquilo que nós somos hoje. Essa imagem que você está vendo aí em cima, essa imagem é um dolmen. É uma estrutura fúnebre, né, que os antigos utilizavam, a chamada cultura dolmênica, em que começa a surgir um questionamento para os seres humanos sobre a morte. Esse é o grande mistério do ser humano primitivo, aliás, até hoje, né? Lidar com essa ideia da morte, da finitude. Isso são os primeiros artefatos, né, desenvolvidos para a cultura fúnebre, que vai dar origem depois à ideia de religiões e tudo mais. Isso numa área mais de filosofia você vai ver, não aqui na parte de história. E a idade dos metais, né, onde você vai ter aí a mudança do uso da pedra, o uso da madeira para o metal fundido. O primeiro vai ser o cobre, né? Depois o estanho, e da mistura dos dois, da fundição dos dois, o bronze, né? Já nesse período se dissemina muito rapidamente o uso de metais, até que por volta de 1500 a.C., já na fase da história, você tem a metalurgia do ferro. O ferro vai ser, se a agricultura foi a grande revolução da humanidade, o ferro terá outro ponto na revolução, principalmente no domínio militar.
pela sua durabilidade, pela sua facilidade de uso, o ferro, quem domina o ferro, domina o mundo militar, domina a guerra. E aí nós vamos já ter, nesse período, a formação dos primeiros impérios teocráticos. Nós vamos ver o primeiro deles na semana que vem, no Egito. Ok? Trouxe aqui um texto, é um texto antigo, não podia ser diferente, sobre a origem do homem, que mostra tudo isso que a gente falou até aqui. Eu sei que você lê, mas eu vou ler com você. Leia com Baez. Quem quer que escreva sobre a origem do homem deve usar liberalmente dos provavelmente, lembra que eu falei? Das hipóteses, do talvez. Há na documentação grandes lacunas, algumas das quais talvez nunca sejam preenchidas. Por outro lado, as provas se acumulam tão rapidamente que qualquer livro sobre o assunto se torna antiquado dentro de 5 anos. E até hoje é assim, embora esse texto seja de 1941. Escrito em 36, este volume deve ser extensamente revisto para sua presente tradução. À luz dos acontecimentos de 41, veja, ele já está durante a Segunda Guerra, descobrindo um monte de coisa. O desenvolvimento da nossa espécie pode ser resumido da seguinte maneira. Nosso mais remoto ascendente primata, ele considera, a origem primata do ser humano, foi alguma forma arborícola, viveu do fruto da árvore, igualmente ancestral dos homens e dos cegos. Durante longo tempo, as linhas de ascendência humana e simiesca foram as mesmas. Durante esse período, o ascendente humano antropóide aumentou de tamanho até que se tornou gigantesco. O problema é explicar como isso aconteceu. Para a ordem dos primatas. Desenvolveu também dimensões e complexidades cerebrais até então desconhecidas. Esse é o ponto que ninguém sabe explicar. Durante o período do Mioceno, que é esse período aí do Paleolítico, mais ou menos, dessa linha, adaptaram-se à existência do chão. Vocês saíram das árvores e foram para o chão. Uma das espécies desses Simiidae, habitantes do chão, desenvolveram hábitos semicarnívoros. Dependendo consideravelmente da caça, separaram-se do tronco ancestral, aumentando de tamanho seu cérebro, adotando plenamente a postura ereta, com libertação completa da mão para o manejo de instrumentos. Ele está descrevendo o processo evolutivo dos hominídeos aqui. Este foi o começo do tronco hominídeo, que deve ser emitido de muitos ramos durante o período do Plioceno. Um ou mais desses ramos atingiram o nível humano, provavelmente não muito depois de meados do Pleistoceno, que são nomes que se davam aos períodos anteriores, e deram origem a um certo número de espécies, uma das quais, por sua vez, evoluiu até o homem atual, que é por volta de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Olha que interessante, os escritos antigos, quem gosta de calcular, diz que o ser humano surgiu, os escritos religiosos, diz que o ser humano surgiu por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Olha que interessante essa associação, mas porque para os escritos religiosos o ser humano ele já surgiu do jeito que já surgiu, ele foi criado da maneira como ele foi criado e não evoluído, Essa espécie se espalhou em todas as direções, exterminando seus competidores. Por sua vez, começou a diferenciar-se em numerosas variedades. Isto é, aqui o termo ainda antigo, da década de 30, o texto raças, não se usa mais esse termo, tá? Mas é um texto, veja só, do Ralph Linton, que é um antropólogo clássico, falando sobre a introdução à antropologia do ser humano. Tá bom? Então, moçada, esta é a nossa ideia inicial, como continuamos aqui, já vimos como surgiu essa humanidade como um todo, e agora nós vamos olhar aqui para o nosso modelo de desenvolvimento e entendimento da sociedade ocidental, do grupo ocidental. Então, nós estamos aqui encerrando essa segunda aula, falamos da pré-história. Na semana que vem já entraremos na história da antiguidade e falaremos com uma pequena pincelada já sobre a civilização egípcia. Aguardo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Lá embaixo na descrição do vídeo tem o acesso ao PDF. Se inscreva, compartilhe, já sabe tudo que tem que fazer para a gente poder continuar juntos aqui na internet, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.